noite, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade agora à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. E nós estaremos vendo hoje a segunda parte do capítulo 17, cujo título é Dom Bial e seu amigo Blatchford. Antes de continuar a leitura, vou fazer uma pequena recordação do capítulo anterior, né? Então é assim, Flávio também era chamado de Flavinho, ele nasceu e trazia um trauma com ele. Tinha medo de armas, mesmo das armas de brinquedo, confeccionado de plástico. Ele também ficava apavorado em festas de aniversário, quando era o momento de cantar parabéns. Com 1 ano e meio, ouvindo fogos de artifício na vizinhança, ficou apavorado, pálido, paralisado e ficou incapaz de fazer um movimento. Mas depois acabou falando para o pai que ele estava sentado um dia e o irmão dele veio em direção a ele atirando com arma de fogo, né, revólver. Ele falou e simulou o gesto do irmão chegando e atirando nele. E o pai ficou admirado, porque ele era pequenininho ainda, né? A amiga da família procurou auxiliar o menino e esclarecer os pais que ele tinha esse pavor por ter sido assassinado em encarnação anterior. E essa amiga da família conversou com o menino também, dizendo a ele que ele tinha morrido em uma outra existência e que agora isso não aconteceria mais porque o pai, a mãe e ela mesma iria defendê-lo, não precisava mais se preocupar. Com o decorrer do tempo, ele foi melhorando desse medo, mesmo nessa questão, ele melhorou, mas ainda tinha um certo pavor. Mas ainda não gostava muito das festas. Depois de certo tempo, ele começou a aceitar mais essas festas com poucas pessoas conhecidas da família e a própria família, sem muita gente. Depois dos esclarecimentos, ele chegou a segurar uma arma de brinquedo, mas não queria ganhar nenhuma delas. Nas festas de aniversário, ele também se apavorava se cantassem a música Parabéns. Então os pais mudaram as festas, não cantavam parabéns e não acendiam as velhinhas de aniversário. Punha lá no bolo, mas não acendia. Ele chegou a citar o nome dele na encarnação anterior, que as pessoas entendiam que o nome dele era Dom Bial. Um dia, o rádio começou a tocar uma ópera e ele foi correndo perto do rádio para ouvir a música. E então disseram que ele gostava de Roberto Carlos. E o menino disse que ele gosta realmente nesta vida de Roberto Carlos, mas na vida anterior, quando ele era Dom Bial, ele gostava de ópera. E nesse momento ele recorda e conta como era a cidade onde ele morava. Era um lugar branco, certamente coberto de neves, onde ele morava. Era um outro país que tinha, né, essa questão da nevada, né? Também, já com alguns anos de vida, brincava com amigos que vinham brincar com ele. Aliás, esses amigos não eram espíritos, eram amigos, mas espíritos. Tinha um espírito que ele deu o nome de Blatchford. E esse espírito brincava, mas também cuidava dele. É um anjo da guarda que cuidou dele até iniciar a frequentar a escola. Depois disso, ele se despediu do menino. Esse menino estava no papel de espírito protetor dele. Mas como ele precisava ir, certamente tinha outra obrigação, ele teria certamente outro espírito para auxiliá-lo, mas agora não com tanta visibilidade. Ele já estava maiorzinho e mais equilibrado. Agora vamos continuar a leitura. Esse intercâmbio com seres invisíveis constituía eloquente testemunho das faculdades mediúnicas de Flávio. Não somente sua vidência era bem desenvolvida, como conversava e brincava com seus amigos de outras dimensões.
Era frequente saber de coisas que não lhe haviam sido reveladas ou até mesmo lhe fossem deliberadamente ocultadas. Um desses casos foi a morte por atropelamento de um pobre beberrão que morava numa tapera nas proximidades de uma casa de veraneio da família de Flavinho. Entendiam-se bem, Flavinho e ele. Quando o homem desapareceu, a família preferiu dizer que ele ficara doente e morrera, para não chocar o menino. Flávio parece ter aceitado a piedosa mentirinha, mas dias depois de estar de novo na casa de campo, cobrou a verdade aos mais velhos. Não era fato que o homem tivesse ficado doente. E ele afirmou com segurança: não foi não. Ele falou comigo e me contou. Ele foi atravessar a estrada e foi atropelado. Morreu, mas continua lá, na casa dele, e todo dia vai lá para o bar, como fazia antes. Há também premonições bem marcadas e testemunhadas dessas que costumam integrar as faculdades que compõem o quadro mediúnico. Como a vez em que declarou taxativamente que a família não deveria tomar aquele ônibus e sim esperar o seguinte, pois aquele iria enguiçar sobre a ponte Rio-Niterói. Foi o que de fato aconteceu. De outra vez, foi uma Kombi que, segundo sua convicta profecia, iria atolar. Mas como? Com um belo dia daqueles, não deu outra. Já de volta do passeio, o motorista, tio do menino, resolveu tomar um atalho para encurtar o percurso e deu com um atoleiro memorável, do qual custaram a livrar-se. Previsão semelhante foi feita quando Flavinho conseguiu convencer o pai, já de passagem comprada para Minas, a adiar a viagem porque, segundo o filho, se ele fosse naquele ônibus, não voltaria vivo. Deu-se com o ônibus fatídico grave acidente, no qual várias pessoas morreram, entre os quais um parente do conhecido cantor popular nordestino. Em outra oportunidade, Flávio previu, sem nenhum estímulo especial ou solicitação, que o tio iria tirar um carro na sorte e que era um carro preto. Parecia vê-lo, portanto. O tio, que comprara um bilhete de rifa e não pensara mais no assunto, viu-se premiado mesmo com o carro preto da sorte. Flavinho previu ainda o nascimento de uma prima e anunciou a gravidez da mãe antes que ela própria soubesse, acrescentando que seria uma menina. Ao escrevermos essas notas, Flávio está se aproximando dos 13 anos de idade. É um menino perfeitamente normal, sadio, forte e intelectualmente muito bem dotado. Aprendeu a ler praticamente sozinho, manipulando brinquedos educativos. Na escola, aprende com notável facilidade, como se aquilo não exigisse nenhum esforço especial. Não é sem razão que Sócrates ensinava que aprender consiste apenas em recordar, né? Então, ele escreveu aqui um parênteses, né? Que Sócrates ensinava que aprender consiste apenas em recordar. No caso desse menino, né, que ele já tinha aprendido muito e estava recordando. Continuando a leitura. A impressão de sua querida Didi, experimentada professora, é a de que o sistema educacional vigente não lhe proporciona as condições ideais para um desenvolvimento de mais amplas dimensões. Realmente, pesquisas modernas demonstram que a criança superdotada acaba prejudicada pela mediocridade dos métodos pedagógicos, porque não encontra na atividade escolar o estímulo do desafio
importante ingrediente na formação cultural dos mais inteligentes, nem a liberdade de que necessita para fazer suas opções quanto ao currículo e a ênfase que deseja colocar nesta ou naquela matéria de sua preferência. Na verdade, inteligência não é dom especial, nem traço hereditário, e sim testemunho de uma vivência maior, marca de um espírito mais experimentado e amadurecido, já habituado de muitas vidas com o trato dos problemas da mente, da cultura, da sabedoria, enfim. Um dia saberemos como lidar adequadamente com essas pessoas especiais, muitas das quais se estiolam e se perdem no anonimato porque, no momento certo, não puderam contar com os estímulos necessários. Apesar disso, são muitos os que superam tais dificuldades e seguem em frente, até mesmo abrindo novos caminhos para outros que venham atrás. Parece legítimo esperar que Flavinho seja um desses. A grande lição que ressalta desse caso é a do excelente relacionamento entre as pessoas envolvidas, pai, mãe, filhos e a amiga da família. Problemas e dificuldades que poderiam ter provocado pânico ou lamentáveis conflitos são examinados com seriedade e a possível tranquilidade, após superado o impacto emocional do primeiro momento de perplexidade. É de se reconhecer que operou aqui um feliz conjunto de circunstâncias que desaguaram em soluções de bom senso para as crises ocorridas. Inexperiente no trato de situações potencialmente estressantes, como as suscitadas por certas manifestações inabituais da psique humana, a mãe encontrou uma pessoa de sua total confiança em condições de lhe proporcionar segura orientação. Seriam, contudo, imprevisíveis as consequências se a pessoa consultada fosse uma dessas afoitas e despreparadas entendidas, que não hesitam em dar os mais extravagantes palpites sobre questões desse tipo. Vamos, pois, reiterar observações feitas a Lures neste livro. Não entrem em pânico se seus filhos começarem a lembrar-se de existências anteriores ou revelar algum potencial mediúnico. Mantenham-se calmos, deem aos incidentes a atenção que merecem. Observem tudo com serenidade, façam perguntas com naturalidade, manifestem seu amor e compreensão à criança, assegurem-lhe sua proteção ante seus temores e jamais a ameacem ou castiguem para que deixe de inventar coisas. Procure informar-se com alguém que esteja familiarizado com esses problemas, mas é preciso que você não apenas tenha confiança nessa pessoa, como nos conhecimentos que diz possuir antes de pôr em prática o que lhe for sugerido. Este ponto é o mais crítico de todo o processo, porque são muitos os que se julgam profundos conhecedores dos mecanismos do espírito, mas não passam de meros curiosos, totalmente despreparados, a pontificarem cheios de empáfia e mistério, munidos apenas de lamentável primarismo. A mediunidade não é uma doença mental ou desequilíbrio emocional, e sim uma sensibilidade especial do psiquismo humano, uma faculdade nobre que, bem orientada e adestrada, serve maravilhosamente bem de instrumento de ligação entre os seres que vivem encarnados e os que estão no momento vivendo no mundo que, para nós, é invisível. Uma boa palavra aqui é esta: calma. Outra coisa, não menos importante, é a seguinte: Se não sabe, aprenda a orar.
Então, este capítulo está ali finalizando, né, aconselhando fazermos preces sempre, né? Então, já vimos em capítulos anteriores que se pode conversar com o bebê e esclarecer algo para ele, mesmo quando ele já é maior, conversar com ele quando está dormindo. Também pode orar ao lado dele ao dormir. Vou ler um trecho do livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos seus problemas atuais, de autoria de Herculano Pires. Então, iniciando a leitura, é do capítulo 1, com o título de Conceito de Mediunidade. Vou ler alguns trechos relacionados a manifestações de mediunidade na criança e em outras fases da vida. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade se desenvolve no processo de relação. Geralmente, o seu desenvolvimento é cíclico, ou seja, processa-se por etapas sucessivas, em forma de espiral. As crianças a possuem, por assim dizer, à flor da pele, mas resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores que as religiões chamam de anjos da guarda. Nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. A criança projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam, recebe as intuições orientadoras dos seus protetores, às vezes vêm e denunciam a presença de espíritos e, não raro, transmitem avisos e recados dos espíritos e, não raro, transmitem avisos e recados dos espíritos aos familiares de maneira positiva e direta ou de maneira simbólica e indireta. Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais e dando mais importância às relações humanas. O espírito se ajusta no seu escafandro para enfrentar os problemas do mundo. Fecha-se o primeiro ciclo mediúnico, para, a seguir, abrir-se o segundo. Considera-se, então, que a criança não tem mediunidade. A fase anterior é levada à conta de imaginação e da fabulação infantis. Neste ciclo primeiro, a criança deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências, ou seja, recordações estranhas do passado. Para não alongar muito no texto, vou citar os outros ciclos em que a mediunidade pode se manifestar nas pessoas. O primeiro ciclo acabamos de ler, agora vamos ver os outros. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhá-la com informações mais precisas sobre o problema mediúnico. Mas, mesmo nesse caso, é necessário cuidado para orientar o adolescente sem excitar a sua imaginação, acostumando-o ao processo natural regido pelas leis do crescimento. O passe, a prece, as reuniões para estudo doutrinário são os meios de auxiliar o processo sem forçá-lo, dando-lhe orientação necessária. Certos adolescentes integram-se rápida e naturalmente na nova situação e se preparam a sério para a atividade mediúnica. Outros rejeitam a mediunidade e procuram voltar-se apenas para os sonhos juvenis.
É a hora das atividades lúdicas, dos jogos e esportes, do estudo e aquisição de conhecimentos gerais, da integração mais completa da realidade terrena. Não se deve forçá-los, mas apenas estimulá-los no tocando aos ensinos espíritas. Sua mente se abre para o contato mais profundo e constante com a vida do mundo, mas ele já traz na consciência as diretrizes próprias da sua vida, que se manifestarão mais ou menos nítidas em suas tendências e em seus anseios. Forçá-los a seguir um rumo que repele é cometer uma violência de graves consequências futuras. Os exemplos dos familiares influem mais em suas opções do que os ensinos e as exortações orais. Ele toma conta de si mesmo e firma a sua personalidade. É preciso respeitá-lo e ajudá-lo com amor e compreensão. No caso de manifestações espontâneas da mediunidade, é conveniente reduzi-las ao círculo privado da família ou de um grupo de amigos nas instituições juvenis, até que sua mediunidade se defina impondo-se por si mesma. Também há o terceiro ciclo que ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre 18 e 25 anos, quando é a fase de estudos sérios sobre o espiritismo e a mediunidade, bem como da prática mediúnica livre nos centros e grupos espíritas. Se a mediunidade não se definiu devidamente, não se deve ter preocupações. Há processos que demoram até a proximidade dos 30 anos, da maturidade corporal, para a verdadeira eclosão da mediunidade. Basta mantê-lo em ligação com as atividades espíritas sem forçá-lo. Se ele não revela nenhuma tendência mediúnica, o melhor é dar-lhe apenas acesso às atividades sociais e assistenciais. As sessões de educação mediúnica, impropriamente chamada de desenvolvimento, destinam-se apenas a médiuns já caracterizados por manifestações espontâneas, portanto, já desenvolvidos. Há ainda um quarto ciclo correspondente à mediunidade que só aparecem após a maturidade, na velhice ou na sua aproximação. Trata-se de manifestações que se tornam possíveis devido às condições da idade, enfraquecimento físico, permitindo mais fácil expansão das energias espiríticas, maior introversão da mente, com a diminuição de atividades da vida prática, estado de apatia neuropsíquica, provocado pelas mudanças orgânicas do envelhecimento. Esses fatores permitem maior desprendimento do espírito e seu relacionamento com entidades desencarnadas. Esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, constituindo uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Restringe-se a fenômenos de vidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial e psicografia. Embora seja uma preparação, a morte pode demorar vários anos, durante os quais o espírito se adapta aos problemas espirituais com que não se preocupou no correr da vida. Esses fatos comprovam o conceito de mediunidade como simples modalidade do relacionamento homem-espírito. Kardec lembra que o fato de o espírito estar encarnado não o priva de relacionar-se com os espíritos libertos, da mesma maneira que um cidadão encarcerado pode conversar com um cidadão livre através das grades. Não se trata das conhecidas visões de moribundos no leito mortuário, mas de típico desenvolvimento tardio de mediunidade que, pela completa integração do indivíduo na vida carnal, imantado aos problemas do dia a dia, não conseguiu aflorar.
A sua manifestação tardia lembra o adágio de que os extremos se tocam. A velhice nos devolve à proximidade do mundo espiritual em posição semelhante à das crianças. E para finalizar, vou ler mais um pequeno trecho deste texto. Na verdade, a potencialidade mediúnica nunca permanece letárgica. Pelo contrário, ela se atualiza com mais frequência do que supomos. Passa de potência a ato em diversos momentos da vida, através de pressentimentos, previsões de acontecimentos simples, como o encontro de um amigo há muito ausente, percepções extrasensoriais que atribuímos à imaginação ou à lembrança e assim por diante. Vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação permanente com entidades espirituais. Durante o sono, como Kardec provou através das pesquisas ao longo de mais de 10 anos, desprendendo-nos do corpo que repousa e passamos ao plano espiritual, nos momentos de ausência psíquica, de distração, de cochilo, distanciamo-nos do corpo rapidamente e a ele retornamos como o pássaro que voa e volta ao ninho. Então vamos parar por aqui. O livro tem muito a dizer sobre mediunidade, mas vimos o conteúdo mais relacionado às crianças, jovens, adultos e idosos. E assim finalizamos nossas reflexões de hoje. Que tenhamos uma boa semana.